Tardes, estamos aqui. Para aí. Para, irmão. Vai parar? Vai parar? E daí? Ensina aí. Paz, misericórdia, Jesus. Boa tarde, estamos aqui na casa do pastor Paulo para mais uma entrevista. Sei, pastor Paulo, que o seu tempo é corrido, né? Sei dos seus compromissos, mas eu prometo ser breve. Pastor Paulo, a primeira pergunta que eu vou fazer ao Senhor é a seguinte: um servo do Senhor pode julgar outra pessoa? De acordo com a Bíblia, eu quero agradecer essa rica oportunidade de estar com nossa irmã Sônia aqui. De acordo com a Bíblia, certamente sim. Inclusive tem um capítulo e um versículo na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante, que a Bíblia diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. E 70 a 80% dos evangélicos, por não conhecer a interpretação da Bíblia, eles acham que a gente não podemos julgar. Se nós não pudéssemos julgar, então não existiria juiz nem promotor de justiça na terra. Agora, quando Jesus disse não julgueis para que nós não venha a ser julgado, é você fazer um julgamento alheio, mas você tem que fazer um julgamento à luz da Bíblia, com conhecimento bíblico, e um julgamento justo e correto. Então, com certeza, podemos julgar sim. A segunda pergunta, pastor, é a seguinte: as duas pessoas ou uma pessoa está servindo ao Senhor, seja um casal ou seja um caso, uma pessoa só, mas que venha viver dentro de uma casa em atrito, isso pode ocorrer? Infelizmente, acontece. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então eu não vou usar o termo que pode ocorrer. É bom que não ocorra, mas todos nós, independente de sermos evangélicos ou não, estamos sujeitos. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo disse: orai, olhai e vigiai. Então, se nós não estamos enquadrados em olhar, que é observar, em orar, e em vigiar, certamente vai acontecer diversos conflitos em um lar por falta dessas três observações que foi falado aqui nesta tarde. Um servo do Senhor, por estar servindo do Senhor, muitas das vezes se afasta dos seus amigos anteriores. Isso é certo? Não, com certeza não, porque quando Deus, usando ali o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele não estava se referindo de uma forma literal de as pessoas se afastarem daqueles que não são evangélicos, mas ele estava dizendo que você teria que ter um comportamento totalmente diferente para que você pudesse ajuntar aqueles que não são evangélicos para Cristo Jesus, porque como é que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus se tivermos o mesmo comportamento ou a mesma conduta? É verdade. Se um servo do Senhor fica de mal com outras pessoas, ele deve algo no passado, pode ficar sem pedir perdão? Não, com toda certeza não. Até porque a Bíblia diz que se seu inimigo ele tiver algo contra ti, você vai até a ele, reconcilia-te com ele, para que depois você leve a sua oferta ou seu dízimo para a casa do Senhor. Então, a questão da reconciliação é algo muito importante. E também tem um verso na Bíblia que diz assim: se possível, seguir a paz com todos. Então, ele vai fazer o papel dele de pedir perdão, seja lá quem for que ele ofendeu, ou ainda que seja a pessoa que o ofendeu. Ele vai chegar a pessoa, pedir perdão, pedir que quer se reconciliar com aquela pessoa, e se a pessoa não aceitar, ele está livre daquela condenação, mas como cristão, ele tem que mostrar que ele nasceu de novo. Muitas das vezes um servo do Senhor aceita Jesus achando que é fácil ou brincadeira. E muitas das vezes a gente sabe, muitas das vezes, que não é verdade, que não é fácil. Então,
eles estão aprendendo muitas das vezes e não estão aprendendo porque não estão prestando atenção ou porque realmente não querem aprender? É aquela questão. Eu não uso esse termo não querem aprender. Quem não quer que nós aprenda o Evangelho de Jesus Cristo é Satanás, é os demônios. Você pode ver em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, por que não dizer, capítulo 4, no versículo 4. A Bíblia diz que o Deus desse século, com letra minúscula, tem cegado o entendimento das pessoas para não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, existe, né, a negligência do homem, existe a falta de apetite espiritual de ler a Bíblia, de orar, de conhecer mais a Deus, e existe também uma força demoníaca que afasta o ser humano da presença de Deus. Muitas das vezes, pastor, o servo do Senhor não sabe, muitas das vezes, orar, não sabe vigiar, porque o Senhor sabe que, como sendo novo convertido, são novidades para com eles. Como eles vão aprender a agir de certas formas? A Bíblia